Minha saudação a todos é com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista João, capítulo 12. Louvado seja Deus nessa noite, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos da cidade de Navegantes, nessa noite oportuna, em render-lhe toda a honra e toda a glória. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Giovanni Miguel, e também do meu pastor local, pastor Evandro Antunes, a toda a diretoria da igreja, na pessoa do pastor Pedro Máximo, a todos os obreiros. Deixo aqui a saudação de paz da Igreja Assembleia de Deus de Brusque a todos vocês, amém? Louvo a Deus pela vida do presbítero Kleber, que foi a chave, que Deus usou para abrir essa porta para o nosso ministério estar aqui. Muito obrigado. Eu tive aqui na cidade de Navegantes, na sede, no tempo da tenda, só acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás, e foi aonde o pastor Giovanni, que é um grande amigo meu de muitos anos, nós somos conterrâneos, somos da mesma cidade de Paranaguá, e através da vida dele que eu vim àquela feita, e aprove ao Senhor nos dar essa nova oportunidade. Obrigado, viu, presbítero Kleber? Muito obrigado. Deus abençoe de coração. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, mãe Eliane, que está comigo mais uma vez, Hoje a gente deixou as meninas em casa. Nós temos 2 filhas, Clara e Camille. São bonitas como o pai e inteligentes como a mãe. Deus é bom. Glória a Deus. Estamos casados há mais de 12 anos. E Deus tem sido conosco. Estamos residentes em Brusque há 6 anos já. Saímos lá do Paraná, viemos para cá, e Deus em tudo tem sido glorificado. Amém? Acredito que quando Deus diz que vai cuidar, de fato, Deus cuida dos mínimos detalhes da sua vida, viu? Deus é fiel. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 12. Vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10 para a nossa breve meditação nessa noite. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se porventura você estiver próximo de alguém sem Bíblia, compartilha por gentileza o texto que você tem em mãos e diga para ele ou para ela, só por hoje. Soldado tem que andar armado na guerra, Glória a Deus. Diz assim o texto, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 12, versículos de número 10 e o versículo de número 11. Perdão, versículo de número 9, versículo de número 10. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro. Tome seu assento, por gentileza. Abrir a Bíblia no Evangelho que João escreve conforme a sua narrativa, capítulo 12, versículos de número 9 e o versículo de número 10. Aqui nós vamos encontrar os verdadeiros propósitos pelos quais é operado na nossa vida, milagres estes sendo feitos, concretizados pelos céus. Falar sobre a vida de Lázaro
dentro de um contexto de vida que estamos, é entender os porquês da vida, é entender os verdadeiros propósitos pelo qual Cristo deseja sarar a nossa alma. Dentro do convívio familiar dessa casa, Lázaro era visto ou era tido como a figura responsável por todo o andamento cultural, social e financeiro desta família. Lázaro convivia com as suas irmãs, e é interessante que esta família, essas três pessoas que vivenciavam, conviviam dentro dessa aldeia, a amizade, a intimidade, o relacionamento, a aproximação, a comunhão, o anelo que os três tinham para com o Senhor é tão real, é tão extraordinário, que toda feita que Cristo tinha uma oportunidade de descansar, repousar a sua cabeça, refrigerar os seus pés, tirar sobre o seu corpo físico um tempo para repor as energias, Jesus, o seu coração era desejoso em ir a esta casa, adentrar a esta família, ir a esta aldeia. O coração de Jesus era desejoso em conciliar-se, em ter uma comunhão com essa família. O interessante é que o desejo que Cristo tem no coração de toda feita que tenha oportunidade de, como eu já disse, descansar, ter um momento para si, para repor as energias, Jesus escolhe esta aldeia, Jesus escolhe esta família, porque Jesus vê nela algo que não via nas demais. As outras famílias, as outras aldeias, as outras cidades tinham em Cristo, ou viam em Cristo uma possibilidade, viam em Cristo um caminho para trazer à existência aquilo que elas queriam que fosse realizada. Ao contrário de Betânia, ao contrário da família de Marta, Maria e Lázaro, as outras pessoas viam em Jesus a possibilidade do sonho realizado, a possibilidade de ter uma vida mudada, a possibilidade de ter algo sobre a sua vida que não havia sido encontrada nos demais caminhos da mesma. O que Jesus via em Betânia era algo que ele sempre desejou procurar, que era um serviço voluntário. Jesus sabia que toda feita que ele adentrasse a aldeia de Betânia, não teria sobre ele nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de petição. Faz isso, me dá aquilo, preciso disso, me socorre, me ajuda. Não. Todavia, quando ele entrava na aldeia de Betânia e ia à casa de Marta e Maria e Lázaro, ele sabia que ele iria não servir, mas que ele iria ser servido. E isso trouxe no coração de Jesus a alegria, o desejo, o contentamento de querer vivenciar esse descanso dentro dessa casa. Jesus sabia que todavia que ele fosse lá, ele não iria ser cobrado por nada, eles não iriam pressioná-lo, eles não iriam querer ter sobre Jesus uma cobrança. Faz isso, me dá aquilo, tenta resolver o meu problema. Não, ele iria entrar na aldeia de Betânia e uma coisa aconteceria: iriam apenas servir a ele com a sua vida. O coração de Jesus almejava isso. No decorrente a isso, certa feita, o anfitrião da casa adoece, uma enfermidade lhe acomete, e a seriedade da enfermidade é tão grande que a Bíblia vai dizer que quando a mesma chega ao ponto de trazer sobre o conhecimento de Marta e Maria que a medicina, os homens, as formas que elas poderiam ter
para trazer a cura para Lázaro não era encontrada, elas tomam a atitude. Aí elas vão pôr aquilo que elas queriam que Jesus fizesse em prática na sua vida. Elas então preparam um mensageiro, preparam um homem, uma pessoa que vai ir até Jesus para entregar, para corresponder, para levar a situação atual que eles estão enfrentando. O mensageiro chega até Jesus com o pedido, com o clamor de Maria e Marta, para que ele adentrasse novamente a sua casa, fosse novamente à aldeia e lá operasse o milagre. Por surpresa delas, Jesus vai dar uma resposta que elas nunca imaginariam que iria ser ouvida pelas mesmas. Jesus ouve o recado, o clamor e a petição, porém Jesus diz não. Jesus diz que não vai. Jesus diz que não é hora. Jesus diz que não é momento. Jesus diz que não é aquilo que ele quer realizar. E então Jesus não se move, Jesus não se manifesta, Jesus não provê, Jesus não atende, Jesus não realiza. Ele fica 2 dias da mesma forma que estava permanecendo. Eu ouvi muita gente dizer já que Jesus demorou 2 dias para chegar até a aldeia de Betânia. É por causa da localização, é por causa da distância que ele estava da aldeia, e não é verdade. Se você for ler o próprio Evangelho de Jesus, que escreve João, capítulo 10, os últimos versículos do mesmo, vai dizer que quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus estava à beira do rio Jordão, até a localidade da aldeia de Betânia, distanciava-se aproximadamente 3,5 km a 4 km. Então, a localidade que Jesus está, ao ouvir a informação, ao ouvir a notícia de que Lázaro está enfermo, é próxima da aldeia de Betânia. Se Jesus vai no mesmo instante que recebe a notícia, que recebe a informação que seu amigo Lázaro está enfermo, se ele se move no mesmo instante, no máximo iria percorrer a sua caminhada 3 horas, não passaria disso. Jesus não estava distante, pelo contrário, Jesus estava perto. Isso aqui dá para a gente aproveitar o leque para trazer uma palavra profética para a nossa vida. Nem sempre o silêncio de Jesus é sinal que ele está distante da nossa vida. Nem sempre o silêncio dele é significativo que ele está muito longe de atender aquilo que eu e você queremos que ele atenda. Tem gente entendendo? Nem sempre o porquê Jesus dizer não, nem sempre o porquê de Jesus dizer espera, nem sempre o porquê de Jesus dizer espera um pouco mais é sinônimo de que ele está muito longe de você. Pelo contrário, ele permanece no devido lugar dele. Ele sempre vai estar no centro da sua vontade. Porém, há um porquê, há um propósito maior em tudo. Jesus não foi no mesmo instante, porque não era hora. 2 dias se passam. Aí Jesus vai tomar a iniciativa de ir até a aldeia de Betânia. Quando Jesus se reúne com os discípulos e diz para eles: nós iremos até a aldeia de Betânia, porque nosso amigo Lázaro está doente. Então, a cúpula, a organização, o corpo do ministério de Cristo se reúne, e Jesus diz para eles, Jesus dá o trajeto, Jesus dá o mapa geográfico, qual seria o caminho, qual seria o trajeto, qual seria a forma pelo qual eles iriam chegar até a aldeia de Betânia. Diz a Bíblia que Jesus se reúne com eles e diz: nós iremos pelo caminho da cidade da Judeia. Nós iremos pelo caminho da cidade da Judeia. Quando um dos discípulos ouve que Jesus diz aonde nós iremos chegar, ou para onde nós iremos ir,
se faz necessário entrarmos, passarmos, caminharmos pela Judeia, um discípulo diz: Senhor, eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que é necessário, Senhor, mudar o roteiro da viagem. Eu acho que é mais interessante o Senhor trocar o caminho para chegar até Betânia. Não tem como ir pelas regiões alheias de Judeia, não tem como nós irmos pelos ribeiros dos rios, não tem como nós irmos pelas praias. Será que não tem outro caminho para seguirmos? Jesus diz: não, se faz necessário nós irmos pela Judeia. E Jesus pergunta a um dos discípulos: por que você não quer ir pela Judeia? Aí um vai dizer: porque é dentro da Judeia, Jesus, que estão querendo lhe apedrejar. Isso é interessante. Jesus vai fazer os discípulos entenderem que para chegar no real propósito que ele tem, Jesus não vai isentar eles da decorrência das pedradas da vida. Isso aqui é interessante. Jesus não vai isentar, presbítero Kleber, o colégio apostólico de sofrer represálias pelo real propósito da chamada. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus poderia pegar um outro caminho, Jesus poderia ir por um outro atalho, Jesus poderia ir por uma outra cidade, porque tem que ir diretamente através ou por intermédio da Judeia. É porque Deus vai revelar, ou Jesus vai revelar para os discípulos esse verdadeiro significado do propósito, que é: nem tudo que vem sobre a nossa vida tem que ter um preço muito caro para pagar aquilo que Jesus tem sobre nós. Jesus não vai isentar os discípulos de serem apedrejados. Jesus não vai proteger os discípulos de eles estarem cientes de que para chegar no propósito tem um caminho árduo para enfrentar. Aí a gente entra na igreja, aceita Jesus, frequenta os cultos, aprende os ensinamentos bíblicos, e muita gente se equivoca pensando que o evangelho é um mar de rosas, que o evangelho é só vencer, que o evangelho é só ter, que o evangelho é só galgar. Vou prosseguir, vou avançar. Presbítero Marlon, você está pregando essa mensagem no culto da vitória. Sim, para você entender que a maior vitória é você chegar no final do seu propósito. Para você entender que para você chegar no propósito que Cristo tem sobre a sua vida, Ele não vai te isentar de você entender que vai ter pedrada no meio do caminho, vai ter calúnia no meio do caminho, vai ter perca no meio do caminho, vai ter dores no meio do caminho, vai ter lágrima no meio do caminho, vai ter machucado no meio do caminho, vai ter abandono no meio do caminho, vai ter percas no meio do caminho. O importante de tudo é você olhar e entender que Cristo, mesmo dizendo que seria necessário ir pela Judeia, Jesus está dizendo: você vai entrar num caminho que querem te apedrejar, mas você não vai entrar sozinho, eu estou entrando na frente com você. Você não está entrando num caminho a qual as pessoas vão querer te matar, não está entrando sozinho, eu estou entrando com você. E eu tenho uma boa notícia para te falar nessa noite. Levante a mão para receber uma palavra do céu profética sobre a tua vida, por gentileza. Você que crê em palavra profética, levante a sua mão, por favor. Isso, em sinal de rendição, levante a mão. Eu vou profetizar algo de Deus sobre você. Eu não sei as pedradas e as dores que você tem enfrentado, mas Cristo me trouxe da cidade de Brusque para te falar nessa noite. Não se esqueça que Ele permite o caminho da pedrada, mas também Ele faz-se presente no meio do trajeto da sua história. Jesus permite você passar choro, mas Ele não te abandona dizendo: você vai chorar sozinho. Jesus permite a tua alma ser aflita, Jesus permite a sua alma sofrer dores, Jesus permite a sua alma sofrer amarguras da vida, mas Ele está te dizendo nessa noite: eu derramo sobre a tua alma
alma amargurada, um bálsamo da minha presença, para você entender que tudo que eu tenho para fazer na tua vida tem um preço para pagar, que tudo que eu tenho para realizar na tua história tem um preço para pagar, tem um preço para pagar para você chegar. De uma forma educada, por gentileza, diga para a pessoa do seu lado: há um caminho de pedradas para seguir. É a Bíblia que diz: vamos pela Judeia, Senhor. Judeia, caminho de dores. Até ontem estavam querendo apedrejar-te. E Jesus diz: o importante não é o caminho, o importante é chegar no propósito. Aleluia, aleluia. A visão tem que ser no propósito. As adjacências que acontecem ao redor é maturidade para o teu caminho. Jesus diz: vamos pela Judeia, sujeitos a serem apedrejados. Mas você olha o texto, você vê eles entrando na Judeia, você vê ele caminhando na Judeia, você vê eles saindo da Judeia, mas você não vê uma pedra chegando até eles. Jesus deixa claro: querem nos apedrejar. Querer é uma coisa, conseguir é outra. Ah, tem gente que entendeu. Querem lhe apedrejar. Querer é uma coisa, conseguir é outra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Praga nenhuma chegará à sua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Assim diz o Senhor: toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Toda ferramenta preparada contra a tua família não prosperará. Assim diz o Senhor para você nessa noite: eis que esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim diz o Senhor para a tua vida: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem crê nisso? Quem recebe a palavra do céu? Jesus não vai te isentar do caminho da pedrada, mas querer apedrejar e conseguir é outra coisa. Querer apedrejar e ser executado, o apedrejamento é duas coisas distintas. Não conseguiram apedrejar porque Jesus estava na frente. Não conseguiram lançar uma pedra porque tinham maior do que a pedra na frente. Não, você não está entendendo o que os céus estão dizendo sobre você nessa noite. Querem te apedrejar, mas há um lucro, há uma distância muito grande em querer apedrejar e em conseguir apedrejar. Querem acabar com o teu casamento, conseguir é outra história. Querem fechar a porta para você, mas conseguir é outra história. Querem barrar o teu crescimento, mas conseguir é outra história. Querem calar a tua voz, mas conseguir é outra história. Os céus estão dizendo: eu guardo a tua vida. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Levante as suas mãos, ou uma das suas mãos, para adorá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória. El que lerevaia zarai de colassúria de que levar a gaia.
Eu imagino Jesus olhando para os discípulos depois de passarem pela Judeia e dizendo: olha para trás, consegue ver as pedradas que vocês foram protegidos pelas minhas mãos? Olha para trás, olha o que lhe aconteceu, olha o que era para ter lhe acontecido, não aconteceu, é porque eu estou com você. Olha para trás o que você venceu, olha para onde você conseguiu, olha onde você conseguiu chegar. Não era para passar pela Judeia, porque diziam: vai morrer apedrejado, mas quem é maior do que a pedra disse: vamos chegar em Betânia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para trás, crente. Olha quantas pedradas você já suportou, quantas provas você venceu, quantas enfermidades você já conseguiu vencer em Cristo Jesus. Eita, glória a Deus. O problema é que a gente quer ver só para frente, que esquece de olhar para trás para agradecer por aquilo que a gente já recebeu. O problema de nós é querermos ter muito além de nós e não darmos valor por onde a gente passou. O caminho da Judeia a gente já passou para entender o propósito real de dentro da Betânia. Cristo está dizendo: há uma Betânia te esperando, há uma Betânia lhe aguardando. Judeia está dizendo: vai morrer apedrejado, e Betânia está dizendo: passa para cá para nos socorrer. Judeia está dizendo: se pisar aqui dentro, eu acabo com a tua família, eu acabo com o teu ministério, eu acabo com o teu casamento. E Betânia está dizendo: passa pela Judeia, pelo amor de Deus, porque eu preciso ouvir uma palavra da tua boca, eu preciso ouvir uma palavra da tua vida, eu preciso ouvir um louvor saindo dos teus lábios, eu preciso de um abraço seu, eu preciso de uma oração sua, eu preciso de você. E eles passam. Quando eles vão adentrar a aldeia de Betânia, Marta sai correndo desesperada, né? Tenta jogar a responsabilidade pelo óbito de Lázaro ao Senhor Jesus e diz: se o Senhor não tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha o estado que a gente está, olha onde a gente chegou. Você não era nosso amigo, você só veio na nossa casa quando você queria, a gente lhe servia, nunca pedimos nada, e a única vez que nós precisamos do Senhor, o Senhor não veio. Marta vira as costas e Jesus diz uma coisa para ela: chama a tua irmã Maria, porque eu só vou conversar com quem sabe me adorar de verdade. Marta volta para casa. Quando ela entra em casa, diz a Bíblia que Maria está enlutada. A casa está abarrotada de gente, amigos, creio que familiares, conhecidos. Diz a Bíblia que a aldeia inteira estava sentindo a perca de Maria e Marta. E dentro da casa delas, diz a Bíblia que todos estavam chorando com ela. Quando Marta entra dentro de casa, ela diz: Maria, Jesus está entrando na aldeia, Ele veio e quer falar contigo. Ele disse para você ir ao encontro dele. Maria ouve, se levanta, diz a Bíblia, apressadamente,
creio eu que as vestes de luto ela troca, lava o rosto, se prepara, se levanta, e quando ela vai sair de casa, diz a Bíblia, que quem estava chorando com ela dentro de casa, olham para ela e diz: certamente, cada um começa a dizer um entre si, certamente, Maria está indo ao sepulcro. Quem estava dentro de casa havia ouvido da boca de Marta que Jesus está chamando ela. Só que os mesmos que ouviram que Jesus está chamando ela são os mesmos que estão chorando com ela, são os mesmos que estão ou dizem estar sentindo a mesma dor que ela. Porém, quando ouvem que Jesus está chamando ela, dizem entre si: está indo para o sepulcro. Isso aqui me incomodou, no bom sentido da palavra. Por que quem chora comigo? Por que quem vivencia a minha luta? Por que quem está próximo de mim no momento da minha dor, ao ouvir que Jesus me chama, vai tentar mudar o meu trajeto? Não seria mais fácil eles dizerem: vai Maria, aproveita, não era isso que você queria, vai ao encontro dele? Não seria mais fácil? É como se eles estivessem dizendo para ela: Maria, larga a mão. Vocês pediram para ele vir, ele demorou 2 dias, e Lázaro já está 4 dias morto. Para que vai para a igreja adorar? Que tipo de amigo é esse, que quando você pede não vem? Tira os olhos, o foco dele, e olha para o seu problema. Olha para a sua realidade. Olha para a tua situação do agora. Sepulcro. Para que ir nos cultos da quinta-feira ou de quinta-feira na AD de Navegantes? Para que ir para o culto levantar a mão se a tua situação é essa? Maria ouve tudo isso, só que diz a Bíblia que ela se levanta e apressadamente ela vai para quem pode socorrer ela. A decisão é nossa. Ele chama: vem. Ele chama: quero falar contigo. Ele chama: quero operar o milagre. Ele chama: quero te curar. A realidade vai dizer: vai para o sepulcro. Olha o problema, olha a tua casa, olha o teu casamento, olha a tua família, olha o teu momento, olha a tua realidade. A prova diz: olha o sepulcro. A fé diz: vai para Jesus. A lógica diz: olha a situação. A fé diz: olha para os céus. A lógica diz: para de crer. Os céus dizem: creia que Ele está vindo aí. A lógica diz: olha o estado que você está, olha quem você é, olha como você está. Os céus estão dizendo: se você se levantar, trocar a roupa de luto, der um tapinha no visual e ir ao encontro dele, o milagre vai bater na porta da sua casa. Quem pode receber a palavra, levante a mão mais uma vez. Levante as suas mãos, por gentileza. Estenda elas e permaneça, por favor, com ela levantada. Eu estou sentindo a graça do Espírito de Deus. Aleluia, eu estou sentindo a graça do Espírito de Deus nessa noite. Sustenta, por gentileza, a sua mão lá em cima. Isso. Oh glória, os céus estão liberando uma palavra sobre a minha vida. Eu vou introduzi-la na sua nessa noite.
Os céus estão liberando uma palavra profética nos meus lábios e eu vou lançar sobre a tua vida. Nessa noite os céus estão dizendo: ou você decide levantar-se, ou você decide ir ao encontro de Cristo, ou você ouve os murmúrios da vida dizendo: olha a realidade da sua vida, olha a realidade do seu momento, olha a realidade da sua família. Quem era para estar do seu lado não está, aquilo que era para acontecer não aconteceu, mas os céus nessa noite estão liberando essa palavra. Jesus está entrando na aldeia de Betânia e está dizendo: ouve-me e vem, me escuta e vem, me ouve e vem perto de mim, se aproxima de mim, vem para estar junto comigo. E eu profetizo nessa noite que você, se chegando perto dele, a tua alma vai encontrar paz, o teu coração vai encontrar calmaria, a tua vida não mais vai ser a mesma, porque os céus está dizendo: se levanta deste luto nessa noite e vem ao meu encontro, se levanta dessa prova nessa noite e vem. Deixa quem quer falar, deixa quem está dizendo ir ao cemitério e vem para perto de Jesus, para receber dele milagre, para receber dele poder nessa noite. Adore a ele por alguns segundos, por gentileza. Eu quero deixar você adorar, de mãos levantadas e olhos fechados. Adore a ele por gentileza. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Entre a dere de Calessimaraia, Urki de que levar a Súria, Midicabandora, Macalavara, Calacidaragaia, Orki de Calamaraia, de Calassaraia, Calafara, Camarrai. Os céus estão liberando a sua palavra na sua vida, dizendo: vai ter mudança de profecia, vai ter mudança de cântico, vai ter mudança de notícia, vai ter mudança de informação dentro da tua casa. Muita gente estava dizendo: é daí para o cemitério, é daí para o sepulcro, é daí para a prova e a dor e a lágrima e o choro. Os céus te trouxeram aqui nessa noite para dizer: levanta-se nessa noite e vai ao encontro dele, porque quando você se aproximar dele, os céus irão operar o milagre. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Adore a Cristo por alguns segundos, por gentileza. Isso, chora, adore. Só você e Deus sabe a dor que você sentiu para chegar aqui nessa noite. E com a tua chegada aqui, os céus estão dizendo: você se chegou perto de mim, Lázaro vai ser ressuscitado. Fica de pé, por favor. Banda, pode ficar à vontade, tá? Fica de pé, por gentileza. Aleluia. Versículo 1, capítulo 12. Isso aqui é para você agarrar um milagre com unhas e dentes. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro. 2 estágios. Primeiro, que estivera morto. Que estivera morto. Não é que está morto. Estivera. Não, você não entendeu. Que estivera. Um dia passou. Ele esteve. Estivera morto. Vírgula. A quem Jesus
ressuscitou. Você pode ter sido morto, mas Jesus te ressuscitou. Você pode ter sido enfermo, Jesus te ressuscitou. Quem estivera é estágio de passado, é estágio de história contada. Um dia estivera, mas hoje estou vivo para adorar a Ele. Pode ministrar um louvor? Pode, pastor Kleber? Por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Se você quer uma oração, se tiver alguém não evangélico, tem alguém não evangélico em nosso meio? Não evangélico. Senhorita, mais alguém? Temos lá uma senhora. Mais alguém? Temos um jovem. Mais alguém? Mais uma moça. Eu quero perguntar a vocês: Jesus tem uma nova história sobre a vida de vocês. Vocês foram mortos até o passado. Hoje os céus trouxeram vocês aqui. Os céus me trouxeram de Brusque aqui para dizer: o que passou foi um dia. Hoje é o dia que Cristo quer ressuscitar a vida de vocês. Eu quero orar por vocês nessa noite. Vem aqui no altar de Deus, por favor. Venha cá, venha cá. A gente só quer abençoar vocês. Venha cá, isso, venha. Isso. Não vai te constranger, não. Todo mundo aqui é igual. A gente é igual, todo mundo é igual. Isso. É distante da minha realidade. Só Jesus, filha. Não tem pessoa, não tem família que preencha, não tem dinheiro que preencha. As percas da vida podem ter sido grandes e dolorosas, mas o Senhor nessa noite te trouxe aqui para te lembrar que tudo que Ele te prometeu na infância da sua vida ainda está de pé. Você está viva por causa da oração de muita gente da tua casa. Não era nem para você estar aqui nessa noite. Era para você estar abaixo de 7 palmos da terra há muito tempo. Eita, mas os céus te trouxeram aqui para te falar: eu quero de Jesus mudar o quadro da tua história. Eu quero entrar no seu coração, arrancar mágoa, arrancar dor, perca que você teve, dores que você sofreu. Só o amor dele que vai preencher isso. E Ele quer te abraçar com amor incondicional. Você pode adorar a Ele, crente. Levante as suas mãos. Levante as mãos. Levante as mãos para cá. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu. Diga para a tua prova nessa noite. Isso, canta para a tua dor. Canta para a tua enfermidade. Isso, profetiza sobre a tua própria vida, dizendo: eu vou ser sarado. Fiel é Deus, que não falha, glória, nada, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque Ele zela por sua palavra. Já prepare o coração para ver Deus completar essa linda obra que Ele projetou na
Só você que pode adorar. Só você que tem motivos para exaltar. Abre o teu coração, abre a tua boca e adora. Não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Meu Deus! Senhor Jesus, em teu nome que eu quero neste momento, Senhor, concretizando esta palavra, eu encerro orando pela tua igreja. Eu, Senhor meu Deus, me coloco diante da tua presença e apresento esses irmãos, essas irmãs, Senhor, que aceitaram o desafio de virem e receber uma palavra profética nas suas vidas e com lágrimas estão no teu altar nessa noite. Jesus, o Senhor é quem muda o quadro, é o Senhor quem muda o cenário, é o Senhor quem muda a vida. Senhor, eu te peço, eu não quero orar, ó Deus amado, para o Senhor enriquecê-los, eu não quero orar para o Senhor faturar a vida deles, não, mas eu quero orar para o Senhor fazer neles morada, fazer neles, ó Deus, a tua habitação. Enche com teu Espírito agora, enche com teu Espírito agora, enche com teu Espírito agora, Senhor. Também eu oro pela tua igreja. Venha Deus, profetiza, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que as dores estão sendo saradas, que as enfermidades estão sendo curadas, que as pessoas, ó Deus amado, que entraram aqui aflitas, estão saindo daqui encorajadas, que entraram fracas, estão saindo fortalecidas, que entraram tristes, estão saindo alegres, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Toca na vida da igreja agora, toca na vida do teu povo com a tua graça, toca na vida do seu povo nessa noite, toca na vida do seu povo nessa noite. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar esta linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que meu Deus nunca houve e jamais haverá. Amém, irmãos? Quantos estão felizes? Está feliz com Jesus mesmo? Está curado? Está curado? Glória a Deus. A gente fala muito sobre abrir porta, né? Quantos gostam de porta aberta aí? Vocês gostam de porta aberta? Estou com vontade de fazer uma campanha um dia, sabe para quê, irmãos? Não é para abrir porta. Eu vou fazer um tema aqui para uma campanha que vai ser porta fechada. Verdade. Sabia? Que a gente só quer porta aberta, não é verdade? Quem quer porta aberta aí? É? Não, mas nós vamos fazer um tema aqui que vai ser porta fechada.
Que é isso? Ficou doido? É a porta fechada. Verdade. Fecha a porta para o pecado, para a mentira, para o engano. Porque tem gente que não precisa de oração. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Tem gente que não precisa de oração. Que é isso, pastor? Verdade. Você precisa de posição. Não tem esse negócio de oração mágica, abracadabra, evangélico. O que muita gente precisa não é de oração. É preciso tomar uma posição na vida. Abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar a fofoca, abandonar a murmuração, abandonar a prostituição, abandonar a mentira. Por isso que a gente tem que fazer uma campanha, não é para abrir porta, é para fechar a porta. Aí quando você fecha as portas do engano, do pecado, porque o diabo só se alimenta dos nossos pecados. Ele é um parasita do mundo espiritual. Ai, porque o diabo se atravessou porque ele se deu baixo. Tem crente que quer fritar ovo com a colher, queima a mão e bota a culpa no diabo. A dinâmica do mundo espiritual é bem diferente. É muito diferente do que você pensa. Ai, o inimigo é tão sujo. Não existe dualismo. Deus nunca está brigando com o diabo. Se nós trabalharmos com a hipótese de que Deus pode ser surpreendido, ele não é o meu Deus. Esse é o Deus que você quer. Deus não mede forças com o diabo. O diabo só se alimenta dos nossos pecados. Vou fazer uma pergunta para você aqui, para nós já orar. Se tivesse um latão de lixo ali, o que o lixo atrai? Moscas, ratos, barata, só coisa ruim, né? Para sintetizar, parasitas. É isso ou não é? Se você jogar um inseticida ali, você vai matar todos eles, sim ou não? Mas vai passar um tempo, quem vai voltar? Outros parasitas, sim ou não? Onde está a solução? Na qualidade do inseticida? Não. Está na remoção do... Entendeu? Deu para entender o mundo espiritual agora? Deu para entender o mundo espiritual? Por que eu disse aqui numa terça-feira que a maldição não é do diabo? É o próprio Deus que libera o diabo para executar a maldição. E maldição é desencadeada a partir da desobediência. Você desobedece, você quebra a aliança. E quando você quebra a aliança, você dá legalidade. E o diabo só opera na legalidade. Por que você acha que a Bíblia diz, e não erra quando a Bíblia diz o seguinte: aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca? E por que o maligno anda tocando muito crente na igreja? Nosso maior problema não é a pandemia do Covid-19. Nós temos uma outra pandemia que rege o mundo espiritual, que são as nossas desordens espirituais decorrentes da desobediência. A gente vive uma vida fora do propósito de Deus, andando na contramão de Deus, vivendo fora do propósito de Deus, e a gente quer vir para a igreja e quer que Deus faça tudo por nós. Nós não precisamos de oração, nós precisamos se posicionar na presença de Deus. Eu vou indo para a igreja com o coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva, não me dou bem com ninguém, não perdoo ninguém, não abro o coração para ninguém, não ajudo ninguém. E eu quero vir para uma campanha, eu quero que Deus faça as coisas para mim. Eu não sei se você entendeu que nós estamos com um tema de cura. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados e sereis curados. Quando você confessa pecado, há cura. Quando você libera perdão, há cura. Quando você resolve o seu passado, há cura. Quando você abre o seu coração e entrega na mão de Deus, Deus pega os teus sentimentos e cura. Quando
você abandona o pecado e você fica lá no 7:14 de 2 Crônica, que diz: e se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, aí sim eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. É cura. Rabadagas tocais, tomenifou declix. Está entendendo o mistério? Entendendo? Já desabafei o que tinha que desabafar. Obrigado. Uma benção. Obrigado. Sabe o que eu estou dizendo isso aqui para os irmãos? Porque eu tenho me sentido tão incomodado. Tão incomodado. Tão incomodado. Tão incomodado. E eu disse para Deus: Deus, eu não quero ser um obreiro para poder pregar uma palavra. Não, eu não quero isso, porque isso tem bastante. E faz 20 anos que eu prego. Eu não quero isso para mim. Eu estou vendo uma geração hoje que o mundo vai de mal a pior. Você prega a palavra, as pessoas não mudam. Não há quebrantamento, não há mudança de rumo, não há conversão. As pessoas entram aqui, saem aqui, não muda as coisas. As pessoas não dão mais aquele crédito à palavra como davam antigamente. E nós não precisamos de mais pregadores, porque nós estamos inflacionados de pregadores. Nós precisamos de profetas. As pessoas precisam ser confrontadas pela palavra. Doa quem doer, ouça quem ouvir. Porque quando a palavra, que é a verdade de Deus, se manifesta, ela quebra cadeias, destrói prisões, manifesta a luz de Deus que clareia o caminho que andamos, de sorte que não tropeçaremos mais nas antigas pedras que nos derrubavam. Stomini for the clicks. Aleluia. Fechando portas. Neemias capítulo 4, versículo 7, diz o texto sagrado bem assim: e ouvindo Tobias, Sambalate, Amonitas e Asdoditas, que já se fechavam as brechas e tapavam as portas, fechando, iraram-se. A Bíblia vai dizer assim: iraram-se. Sabe por que o diabo fica com raiva? Quando você começa a fechar as brechas. Amonitas, Asdoditas, Tobias, Gesem, Sanbalates são profecias de duas referências, se reportam aos demônios. Muito obrigado. Está ali, sucedeu que ouvindo Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, segue para mim, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar e iraram-se sobre o modo. Quando você começa a ouvir a palavra e fechar as portas, o diabo fica furioso. Abandone o pecado, abandone o vício, abandone a mentira, devolva o que não é seu. Não furte, não roube, não minta, não engane, não traia, não seja infiel, não use de engano, compre e pague. Porque se você não fizer isso, a maldição vai estar sobre você e o demônio vai ficar sentado dentro da tua casa. E não adianta a oração de pastor, não adianta a oração de profeta, não adianta ficar igual Acã, no meio do povo, com problema escondido dentro da tenda. Remova o lixo, abandone o pecado, mude de vida, alinhe a sua vida com a presença de Deus e com os princípios. Aleluia. Vou parar de falar porque não estou sendo ético, estou emendando a mensagem do meu amigo, mas eu precisava dizer isso. Amém, meus irmãos? Tá bom, já desabafei, como diz o pastor Pedro. Vamos orar pelos nossos irmãos que dizimaram, pelo senhor Geraldo
Ilse Nascimento, Alcione de Melo, Ana Carolina, Célia do Nascimento, Evangelista Francisco, Marcos da Silva, Raidalva Almeida, também contribuindo com a missão Alcione de Melo, Cassiana, Célia do Nascimento, Lucinaldo e Raidalva, e Marta Souza. Levante a tua mão assim, está feliz com Jesus? Alguém quer aceitar Jesus depois dessa? Vai que alguém muda de ideia, né? Alguém quer aceitar Jesus? Quer voltar para Jesus? Olha, pastor, meu Deus. Amém? Mas vai pensando, vai meditando nestas coisas. Obrigado, companheiro. Deus abençoe. Os irmãos estão contentes. Você e sua esposa. Deus é fiel. Vai ter pastel, ó. Meu Jesus. Olha aí, não passe fome, passe R$5. Não é fake news, é muito bom esse pastel. Oração amanhã às 9 horas, Rede Jovem a partir das 10 horas, Santa Ceia no sábado, então venha participar da ceia. Domingo de manhã EBD, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite nosso culto da família. E aí, escute só, hein? Vai ter palestra para casais sexta-feira, dia 11, porque é dia dos namorados, tá? O pastor Éder Carvalho. O preço é R$50 para o casal. Por quê? Porque depois de você se alimentar com a palavra, vai ter uma janta legal. Vai ter galeto, vai ter peixe, vai ser uma bênção. E olha, uma janta assim, dia dos namorados, ela com ele e ele com ela, é uma bênção, não é? Então pega o maridão aí, dá uma olhar 43 para ele, diz assim, se liga, se coça, tira essa onça do bolso e me faz feliz sexta-feira. Amém? Levanta a tua mão assim. Procura a gente, tá? Então tá, os irmãos que não acertaram a lição, acerta a sua lição e pegue os seus envelopes de dízimo lá atrás, os irmãos que precisam, a mamãe Andresa, Josiane, Milton, Leidson e a irmã Solange. Levanta a mão assim. Senhor meu Pai, Tu sondas, Tu conheces, ó Pai, a cada coração. A tantas pessoas que chegaram aqui neste lugar, meu Pai, e ouviram não o que queriam, mas o que precisavam ouvir. Palavra que desceu como maná do céu. Pai, nós te pedimos para que uma mudança de mente, uma mudança de caráter venha acontecer na vida de muitas pessoas, ó Pai, começando por mim mesmo, meu Pai. Nós apresentamos os dizimistas, todo aquele que contribuiu com a missão, meu Pai, que não venha faltar, que os seus celeiros sejam cheios, que a sua família seja abençoada. Nos direciona para os nossos lares, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Assembleia de Deus em Navegantes, avivamento até o fim. Pastor Presidente Pedro e Janice Máximo. Acesse o nosso mais novo site, adnavegantes.com.br. Nele, você pode conferir as nossas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o nosso e-mail. Um layout super moderno que transmite os nossos cultos ao vivo. E tem mais, todas as transmissões ficam salvas. Assim, fica mais fácil de você escolher o culto da sua preferência. Agora é só reunir toda a família e adorar a Deus. Nós estamos felizes e agradecidos a Deus porque Deus tem nos abençoado. Também é possível você baixar o nosso aplicativo disponível na Play Store. Vá na aba de pesquisa e procure AD Navegantes. Pronto, agora é só clicar em baixar, aguardar e abrir. No aplicativo você acompanha a Web TV, escuta a nossa rádio, com programa para todos os etários. E também você consegue visualizar os cultos que estão acontecendo em tempo real e os que irão acontecer. O aplicativo disponibiliza de uma tela flutuante, ao qual você pode minimizar e ao mesmo tempo mexer em todos os aplicativos do seu celular, enquanto está acontecendo a transmissão. Agora que você tem o nosso aplicativo e já visitou o nosso site, você acaba de se tornar um missionário digital. Comunicar, Departamento de